Gente, agora o tratamento da informação, né? Gráfico com número negativo, análise de gráfico. Então, olha, bem interessante, bem simples, tá? Aula 6, 6 de maio. Olha, Gustavo é comerciante proprietário de um sacolão. Devido ao aumento da procura por frutas, verduras e legumes, ele precisou comprar mais mercadorias para atender aos consumidores. No entanto, para minimizar as perdas causadas pelo desperdício, ele faz semanalmente um levantamento da quantidade de frutas vendidas e de frutas que pereceram na loja, quer dizer, que estragaram. Observe no gráfico a seguir esse levantamento feito por Gustavo em certa semana. Então, gente, tem o gráfico de barras, né? Que está a quantidade em quilos, que veio de menos 50 até 200 quilos. E nessa linha aqui, ó, estão os dias da semana: segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Observa que azul significa as frutas vendidas. Então, se a gente analisar em todos os dias da semana, ele vendeu bastante fruta. E esse laranjinha é o que perdeu, as frutas estragadas, frutas, verduras e legumes lá, né? Então, de acordo com os dados apresentados no gráfico, responda as questões. Em qual dia da semana foi desperdiçada a maior quantidade de frutas? Então, se a gente observar aonde desperdiçou mais frutas, olha, foi na quarta-feira, porque teve um prejuízo de menos 33. Só que eu não vou colocar menos 33 quilos, eu simplesmente vou colocar 33 quilos, porque no gráfico mostra que é prejuízo, tá bom? Letra B. Em qual dia dessa semana foi vendida a menor quantidade de frutas? Então, se a gente olhar na menor quantidade de frutas, foi na quinta-feira, porque vendeu apenas 98 frutas. Olha, os outros dias vendeu-se muito mais, tá? E quantos quilogramas de frutas foram vendidos nesse dia? Bom, olha lá, 98 quilos, tá? A letra C. Quantos quilogramas de frutas pereceram na loja de Gustavo nessa semana? Quer dizer, as frutas estragadas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a adição algébrica de todos os números negativos. Então, vamos conservar o sinal de menos aqui, vamos somar. 27 com 18 vai dar 45. 35 com 11, 44. Então, 45, 44 e 23 com 19, 42. Se eu somar tudo, esses números, vai dar 131 quilos. Então, qual foi o prejuízo dele? 131 quilos. Perdeu. Quer dizer, gente, muita coisa, né, pessoal? Letra D. Usando os dados representados nesse gráfico, o que você estudou sobre os números negativos? Elabore um problema e dê para um colega resolver. Depois confira a resposta. Gente, o que eu poderia dar como sugestão? Porque é uma resposta pessoal. Pensa bem, a gente poderia colocar assim, ó. Na semana, Gustavo, na segunda, terça e quarta-feira, ele vendeu quantas frutas? Qual foi o seu prejuízo? Então, é um problema, que aí eu vou somar as frutas que ele vendeu e as frutas que ele perdeu, para eu saber o total dele de ganho, porque se a gente observar no gráfico, ele vendeu muito mais do que teve prejuízo. Então, é uma alternativa, é o exemplo de um probleminha, de acordo com o gráfico. Eu usei o número positivo e usei o número negativo, porque eu falei prejuízo. Tudo bem? Muitos alimentos que são produzidos, principalmente frutas, verduras e legumes, não chegam ao consumidor devido ao desperdício no transporte e na distribuição. Com um colega, pesquise sobre esse assunto e elabore um texto para apresentar as informações que vocês descobrirem. O que poderia ser feito para minimizar esse tipo de desperdício de alimento? Então, gente, é uma resposta pessoal, né? Porque a gente sabe que no transporte de produtos, muitos produtos, tem uma grande perda, um prejuízo, que vai tudo para o lixo, né? Então, essa daqui é uma pergunta pessoal e é uma resposta pessoal, tá joia? Então, vocês entenderam a análise desse gráfico? Qualquer dúvida, pode me perguntar. Até nosso próximo vídeo. Tchau!